Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Titânia e o Caçador capítulo 38. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 38. Sangue ruim. Desculpe pela demora. Acabei de assistir Buffy e Angel pela primeira vez e agora estou tentando assistir 24. Todo mundo pode já ter terminado essas séries há uma década, mas elas são novas para mim, droga. Mas prometo que tentarei manter uma agenda melhor. A questão de ser um cara durão da classe S. Quando as pessoas te subestimam, isso é dor esperando para acontecer. Alika piscou em choque e perplexidade enquanto olhava para o loiro que se levantou dos ataques duros que o atingiram. Estava tudo em silêncio na rua enquanto os dois lutadores contratados olhavam para o loiro que ameaçava chutar suas bundas na próxima semana. Enquanto a ameaça pairava no ar, o homem maior zombou do mago das fadas. Ele começou a cacarejar alto como uma hiena antes de apontar para o homem mais baixo na frente dele. Você é um comediante. Isso é simplesmente hilário. Ele sorriu e cerrou os punhos para brandir seus nós dos dedos. Lacrima mais uma vez. Eu preciso quebrar o pavimento com sua cabeça dessa vez para você realmente aprender a ficar no chão. Você não é o primeiro a pensar isso e não será o último. O garoto de olhos azuis e castanhos respondeu vagamente antes de apontar para a capa preta que o cobria agora, só para eu entender. Algum de vocês me reconhece agora? O homem mais alto e bem educado levantou uma sobrancelha. Reconhece. Merda. Bem, ele ainda estava usando suas cores mais brilhantes por baixo, então pode haver algumas coisas que ele ainda precisa consertar em seu guarda-roupa. Além disso, ele nunca teve uma foto na Sorcerer's Magazine porque aquele fotógrafo sempre chegava muito cedo e tirava tantas fotos que não sobrava filme no final. Sinto muito, mas não conhecemos exatamente os magos pela aparência. Fomos contratados para proteger mercadorias, garantir que a equipe não haja mal e remover quaisquer obstáculos que possam interferir nos negócios. Como magos que interferem em negócios com os quais não têm nada a ver. O homem magro ajeitou seus óculos minúsculos. Só reconhecemos Erza Scarlet Sun porque seu nome foi mencionado. Normalmente não nos preocupamos em aprender os nomes de ninguém que interfira em nosso trabalho. Oh! Importa se reconhecemos você. Naruto pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Na verdade, não. Me reconheça ou não, isso ainda vai terminar do mesmo jeito. Você acertou! O homem barulhento gritou enquanto sorria e erguia o punho no ar. Ele o derrubou na rua abaixo deles e observou uma série de rachaduras se espalharem sob seus pés. Uma luz brilhou entre as rachaduras antes que a rua explodisse em um flash de destroços e fumaça. Naruto ficou parado enquanto o vento fazia sua capa balançar atrás dele e a fumaça encobria seus inimigos de sua vista. Ele franziu os olhos. Bang. O mago das fadas inclinou a cabeça para trás quando uma pequena, mas devastadoramente rápida bola de fogo passou por seu rosto. Ele rapidamente começou a recuar e sair do alcance das balas antes que elas o pegassem. A fumaça se abriu conforme cada tiro perseguia e o levava em direção a uma seção da nuvem. Ele finalmente se separou da nuvem antes de sentir uma presença diretamente atrás dele. Ele olhou para trás e para cima para ver o homem musculoso puxando seu punho para trás com o mesmo sorriso maníaco em seu rosto. Ele gritou: "Peguei você!" Naruto se inclinou para o lado e sentiu o soco passar por sua cabeça com uma rajada de vento seguindo atrás dele. O loiro estalou os dentes antes de agarrar o braço estendido e jogar o capanga por cima do ombro e através da nuvem de poeira. A fumaça se dissipou e o homem grande quicou duramente no chão antes de se levantar novamente. Bang. Naruto ficou ali calmamente enquanto dava um passo para o lado para evitar o tiro mirado em sua cabeça. Ele estreitou os olhos e focou sua atenção no homem bem vestido que o tinha mirado no cano de sua arma Lacrima. Ele abaixou sua arma e olhou para baixo para ver seu associado se levantando novamente. Parece que isso não será tão fácil quanto pensávamos. Do que você está falando? O brigão perguntou a plenos pulmões enquanto se levantava e se sacudia.
Ele manteve seu sorriso ameaçador antes de olhar para trás e nivelar seu olhar para o inimigo. Ele virou o pescoço com um estalo alto antes de rir. Ele realmente consegue se virar muito bem. Isso vai ser divertido. O homem mais alto retrucou com um tom rígido e monótono. Bem, se você diz. Asterisco bem e asterisco ep. A garota que se viu presa entre essa partida de um mago e usuários de lacrima gritou quando uma bola de fogo cortou sua raiz de fuga bem na frente de sua mão. Ela puxou a mão para trás depois que sua tentativa de rastejar para longe foi obliterada e olhou assustada para o homem com a arma. Ele atirou sem nem olhar para trás enquanto ajeitava os óculos no nariz. Ele deu a ela um olhar desinteressado. Não tente fugir. Seremos forçados a machucá-la ainda mais se tentar. Alika estremeceu e tremeu de medo. Alika, vá para a calçada e fique lá. Naruto aconselhou, ganhando olhares estranhos dos homens de Zobaki e um olhar confuso da própria garota. Ele deu a ela um pequeno sorriso. Isso não vai demorar muito. O homem de terno levantou uma sobrancelha. Eu não acabei de dizer que ela não deveria se mover. Sim, mas acredite em mim. Naruto virou o pescoço, soltando um estalo alto e também sorrindo. Você vai querer se concentrar mais em mim do que nela pelos próximos minutos. Oh! O homenzinho acha que é grande. O grande brigão repreendeu enquanto cerrava o punho e fazia a luz dos nós dos dedos lacrima ficar ainda mais brilhante. Eles soltaram um brilho amarelo claro antes de ficar em vermelho escuro. Bem, eu comecei a bater em você com a função de quebra-pedregulhos. Mas acho que se você está ameaçando e dando uma briga, eu poderia muito bem mudar para a configuração de quebra-ossos. Muito mais divertido. Não sou muito de colocar a mão na massa, então vou lhe dar suporte daqui. O homem mais alto informou. Boa sorte. Muito apreciado. O lutador gritou enquanto começava a correr em direção ao inimigo enquanto Naruto levantava a mão. Sua palma começou a brilhar e um cutelo marrom apareceu de seu espaço de requipe. Ele esfaqueou o chão com o pé enquanto uma coluna de rocha emergia 1 metro à sua frente. PFFT. É só isso que você tem. O bandido socou a torre de pedra e sorriu enquanto sua arma brilhava e obliterava a pedra em nada além de pó. Naruto ergueu a lâmina elemental e o homem a socou, reduzindo-a a sucata. Ele riu, ha. O que você achou daquele garoto? Naruto começou a quicar em seus pés enquanto recuava e desviava de todos os golpes e cruzamentos que visavam afundar sua cabeça. O homem mais corpulento gargalhou e provocou, mas mesmo com sua saraivada de punhos ele não fez nenhum contato. O mago loiro evitou qualquer golpe com apenas 1 polegada de espaço entre ele e o punho. Ele se inclinou e se virou e desviou de cada soco antes de se abaixar e se afastar do homem. Bang Naruto levantou a mão e bloqueou a explosão de fogo com a armadura cobrindo sua palma. Ele lançou um rápido olhar para o homem mais alto com a arma antes de cair de joelhos para evitar um gancho largo em sua cabeça. Ele plantou uma mão no chão e chutou para cima no queixo do lutador. Ele seguiu com o movimento e girou no ar, criando uma bolha de vento ao redor de sua perna antes de chutar em direção ao atirador. O homem alto reagiu em pânico e cambaleou para o lado enquanto a explosão de vento disparava pela rua. O brigão esfregou o queixo e rosnou antes de avançar e pressionar o mago. Naruto continuou a desviar dos socos e se mover como papel ao vento. O ninja bigodudo circulou os punhos e então se viu encostado na parede. O homem maior gritou e começou a lançar uma enxurrada de golpes que Naruto desviou sem esforço enquanto destruíam a parede de tijolos atrás dele. O homem maior fumegou de raiva por não conseguir se conectar e gritou: Vê, você não pode fugir para sempre, sua vadiazinha. Você pode continuar correndo, mas no momento em que eu te bater, você estará acabado. Nada pode quebrar esses meus dedos. Naruto agarrou o antebraço estendido do lutador antes que seu punho pudesse fazer contato. E então agarrou o outro enquanto ele o seguia. O olhar geralmente alegre do brigão pareceu ser imediatamente substituído por um olhar de choque e terror quando ele sentiu o aperto do torno em seus braços. Ele se sacudiu e tentou se libertar, mas sem sucesso. O loiro aplicou alguma pressão e fez o homem maior gemer e se ajoelhar.
Naruto perguntou sarcasticamente enquanto mantinha sua magia fluindo por suas mãos. Aposto que eu poderia quebrar seus braços se eu tentasse. Tensão e ira ficaram mais e mais evidentes no rosto do grandalhão enquanto ele rosnava e gritava: Ninguém é mais forte do que eu. Isso não faz sentido. Quem é você? Naruto respondeu claramente: Meu nome é Naruto Uzumaki. E eu sou um mago da Fairy Tail. Pela primeira vez desde que essa briga começou, a presunção arrogante e irritante do homem desapareceu e foi substituída por um medo genuíno. Ele estremeceu um pouco. Vê, você quer dizer? T.O. Caçador? De Fairy Tail? É você. Um sorriso brilhante cobriu o rosto do loiro. Ei, você me conhece. Legal. Ele sorriu, mas eu já te disse, não vai fazer diferença. Ele agarrou os antebraços do homem um pouco mais forte antes de jogá-los para o lado e deixá-lo totalmente aberto. Naruto juntou um pouco de vento em volta de sua mão e atingiu o centro do peito do lutador. O homem maior engasgou e foi levantado do chão antes que a coluna de vento o jogasse para trás e através da parede de uma loja. Ele avançou pelo conteúdo de toda aquela loja antes de bater em outra parede e ficar preso lá. A cabeça do homem maior pendeu inconscientemente antes que ele caísse da parede e caísse no chão. Naruto girou o pulso antes de se afastar da parede e ir para a rua, mantendo o olhar fixo no homem que ele havia mandado embora. Asterisco bem de asterisco Naruto se virou e se abaixou de joelhos antes de olhar para ver o atirador mirando nele enquanto ele usava a Liko como um escudo humano. Ela se debateu e lutou em seu aperto, obtendo um resultado muito melhor dele do que o cara corpulento que a tinha antes. Ela gritou: "S solta, babaca! Solta Naruto!" O atirador recuou e pressionou o cano de sua arma especial contra a têmpora da mulher mais jovem. Ele ameaçou: "Não chegue mais perto, ou executarei Shisan aqui e agora." Idiota! A Liko se moveu, mas ainda não escapou das garras de seu prisioneiro. Vocês vão pagar por isso, seus bastardos! Silêncio, por favor! Ele pressionou o cano ainda mais contra a cabeça dela e ela fechou os lábios com medo de que ele cumprisse a ameaça. Ele começou a recuar e forçá-la a seguir em frente. Agora, se me der licença, preciso levar Shisan de volta para Zobaki-sama e relatar isso a ele. Então, se não se importa. Naruto se virou e deu um passo em direção a eles não. Ele exigiu enquanto a Liko engasgava em seu aperto. Eu não estava brincando quando disse que faria isso. Você tem certeza? Naruto perguntou cético com uma sobrancelha levantada. Você não foi convidado a vir aqui em primeiro lugar para capturá-la? Pelo seu chefe, certo? Naruto lançou um olhar para a garota antes de lançar um olhar furioso para o homem alto. Eu devo acreditar que você iria contra suas ordens e mataria seu alvo? O homem alto franziu os olhos antes de dizer humildemente: ele entenderá. Tem certeza? Naruto perguntou. Pessoas com poder assim não gostam de ter suas ordens desobedecidas. Especialmente de seus subordinados. Naruto deu de ombros. Acredite em mim, eu já vi. Ela é apenas uma entre muitas. Temos mais de 100 pessoas que podem fazer um trabalho como o dela. E depois que terminarmos de convencer a irmã dela, teremos alguém melhor para o trabalho. O lacrima na arma começou a brilhar e ele estava preparado para atirar. Uma garota não fará diferença. Sério? Naruto pareceu abandonar seu estado sério e olhou para cima, pensativo, porque na minha experiência uma pessoa faz muita diferença. Erre alguém e você não consegue segurar toda essa porcaria pesada. Peça para alguém jogar uma chave inglesa e toda essa merda pode ser estragada rapidamente. Sim. Ele olhou e seus olhos encontraram os de Alika. Uma pessoa pode causar muita dor. Chega disso. O atirador disse enquanto apontava sua arma para cima e para Naruto. Eu não vou perder meu tempo sendo atrasado, mas um homem rude como Alika gritou e pisou o mais forte que pôde nos dedos dos pés dele. O homem normalmente composto gritou de dor e Alika aproveitou a chance para se livrar do aperto dele e escapar. Mas ele agarrou seu pulso e a golpeou com sua arma, fazendo-a cair no chão enquanto ele rosnava. Sua pequena imunda, asterisco paulada asterisco Naruto veio correndo e plantou seu punho diretamente no rosto do homem alto, jogando-o no chão instantaneamente e mantendo-o lá.
O mago bigodudo olhou para o homem inconsciente plantado no chão antes de concordar. Sim, uma pessoa pode causar muita dor. Ele ouviu alguns gemidos suaves e olhou para ver Alika sentada no chão enquanto esfregava o hematoma em seu rosto. Ele se moveu para o lado dela. Alika, você está bem? Sim. Estou bem. A jovem adolescente tocou gentilmente sua bochecha e sentiu a sensação de ardência se espalhar por seu rosto. Ela se encolheu antes de balançar a cabeça mal-humorada. Idiota, idiota, acabou de me bater com força. Ele se agachou ao lado dela. Deixe-me dar uma olhada. Não, estou bem. Alika tentou afastar a preocupação dele. Só certifique-se de que eles... Naruto segurou o pulso dela gentilmente e fez a garota morena olhar para ele em choque. Ele lentamente estendeu a mão para agarrar os envoltórios em volta da mão dela enquanto ela se encolhia. Ele deu a ela um olhar reconfortante antes de olhar para a textura áspera e desgastada das bandagens antes de fazer um pequeno rasgo. Ele desfez um canto do envoltório para ver que a mão dela estava machucada, cortada e vermelha com pele sensível. Ele olhou intensamente para a mão dela antes de olhar para ela e ver a adolescente desviando o olhar envergonhada. Antes mesmo que ele perguntasse, ela respondeu, só. O recente recondicionamento está demorando mais para curar do que o normal. Que recondicionamento? Naruto perguntou balançando a cabeça. O que está acontecendo nessa cidade com essas pessoas? Ele viu a garota mais nova ainda hesitante e assustada antes de lançar um olhar para os dois homens imponentes que ele havia derrotado. Ele a tirou de seus pensamentos. Alika, nós podemos ajudar. O que quer que esteja acontecendo aqui, o que quer que eles estejam fazendo, nós podemos impedir. Você só precisa me dizer, por favor. A jovem morena parecia lutar para encontrar as palavras enquanto seus ombros tremiam. Ela olhou para ele, seus olhos verdes começando a lacrimejar enquanto sua voz firme se transformava em um gemido. Como as pessoas podem fazer algo assim? Erza sentou-se pacientemente no final da mesa depois que seu anfitrião se desculpou para cuidar de outros negócios. Em um momento eles estavam tendo uma conversa concisa sobre seu controle sobre essas pessoas, e no outro ele precisava contatar algumas de suas pessoas em outra sala. Agora ela estava na companhia de uma dúzia de homens e mulheres que bloqueavam a entrada e não a olhavam nos olhos. A bela ruiva olhou para o prato que havia limpado e brincou com o garfo em tédio. Nada mais de comida, nada mais de conversa. Deus, como ela queria que Naruto estivesse aqui para conversar. Seus olhos percorreram o cômodo enquanto ela olhava pela grande janela que englobava a maior parte de uma parede. Seus olhos vagaram pela enorme propriedade e pela fábrica anexa à mansão que se conectava ao lado. Mas antes que ela pudesse continuar olhando ao redor, ela avistou algo na janela mais distante da fábrica. Uma luz piscava ligando e desligando em velocidades rápidas e espalhava uma sombra sobre a janela por um momento antes de desaparecer. Bem, isso foi estranho. Sem nenhuma outra pista do que estava acontecendo aqui e ninguém para conversar, Erza finalmente sucumbiu ao tédio e à curiosidade. Ela empurrou seu assento para fora e olhou para o corredor antes que vários homens e mulheres parassem na frente dele. A maga Rekipe piscou surpresa com a reação que eles deram antes mesmo de se levantar. Um homem deu um passo à frente. Desculpe, senhora, mas Obak-sama nos informou que não podemos deixá-la sair desta sala até que ele retorne. Erza não ficou surpresa com a ordem, pois se recostou em sua cadeira confortável e cruzou as pernas. Ela se virou um pouco no assento antes de perguntar, e se eu precisar voltar para casa agora? Então você terá que esperar até que ele volte. E se eu precisar ir ao banheiro? Ele respondeu em um tom muito menos complacente, então espere. Erza não gostou do tom hostil na voz dele. Então, se eu quiser ir embora, espere até ele voltar. Erza ficou em silêncio. Ela se virou e tocou o prato. Não, obrigado. Ela agarrou o prato e jogou-o do outro lado da sala quando ele quebrou no centro do rosto do homem da frente. Seu grande corpo caiu e os outros guardas e servos foram pegos de surpresa pela reação repentina. Eles estavam surpresos demais para impedir Erza de sair correndo de seu assento e pular sobre os guardas surpresos que bloqueavam o caminho para dentro da mansão. Erza virou e caiu agachada enquanto os guardas por toda a sala pegavam suas armas.
A rainha das fadas trocou seu lindo vestido por sua armadura básica enquanto os guardas sacavam lacrima elemental e armas lacrima. Eles miraram no corredor estreito e liberaram ondas de fogo, raios e ar concentrado que dizimaram a área ao redor. Mas eles não conseguiram alcançar a rápida cavaleira enquanto ela corria o mais rápido possível para longe dos vários ataques mágicos e dobrava uma esquina. A mulher de olhos duplos parou imediatamente no lugar e olhou para o beco sem saída em que ela havia se encurralado. Ela suspirou e deu um resmungo desanimado antes de se virar para encarar a horda que vinha atrás dela. Ela estendeu a mão e alcançou seu espaço de reequipe. Vários homens e mulheres apareceram na esquina e ergueram suas armas. Não se morra sibilo eles foram jogados para trás quando Erza avançou e os derrubou com o lado cego de sua espada. Os guardas ficaram atordoados com o movimento que era quase impossível de acompanhar antes de se virarem e verem Erza do outro lado da barricada. Eles se viraram para ela. Fogo! Erza continuou pelo corredor e para longe dos guardas que a perseguiam. Mesmo com os números maiores, a experiência e o instinto de Erza entraram em ação enquanto ela se esquivava dos ataques sem olhar de onde vinham. Ela notou outro grupo de guardas cortando sua rota e se transformou na Black Armor. Ela não deu a eles uma chance de se defender antes de agarrar duas espadas e derrubá-los todos. A segurança de Calmen estava sem esperança, pois seus ataques não fizeram nada além de provar o quão inferiores eles eram na esperança de derrotar o mago classe S sozinhos. Erza desarmou e nocauteou todos os guardas em seu caminho com extrema precisão, pois eles estavam indefesos contra ela. Ela finalmente fez uma última investida e chegou a uma grande sala com portas que chegavam até o teto. A grande porta de ferro era uma grande diferença para a cor e decoração agradáveis da mansão ao seu redor. Erza se levantou e olhou por cima da porta. Erza olhou para um corredor lateral. Isso leva à fábrica, correto? Sim, isso mesmo. O som de saltos afiados estalando contra o mármore ecoou pelo corredor e pela sala quando Erza se virou para encará-lo. Uma linda mulher com cabelos loiros e vestindo um lindo terno caminhou em direção ao mago com uma espada e bainha no quadril. A secretária ajeitou o colarinho antes de se dirigir ao convidado atacante. Zobak-sama decidiu que seria mais fácil mover mercadorias e suprimentos de um local que já recebe grandes quantidades de energia e suprimentos, tecnologia, refrigeradores industriais e assistência mecânica. Tudo vem aqui para nós. Erza olhou novamente para as portas. Isso parece útil. De fato. Ele se tornou um homem poderoso, com aliados poderosos e equipamentos para usarmos em caso de necessidade. Como, quando sua generosidade é aproveitada por seus convidados. Ela agarrou o punho da espada e puxou-a rapidamente, criando um raio que perfurou direto para frente para o mago ruivo. Essa teve que pular para o lado quando o golpe elétrico passou e causou um choque de estática que percorreu o metal ao redor dela. GRR. Erza gemeu de dor com as sensações das agulhas dançando sobre sua pele. Ela imediatamente trocou sua armadura de combate por suas roupas básicas sem sua armadura. Ela não podia arriscar a estática distraindo durante a luta e agarrou sua lâmina firmemente. Ela levantou a lâmina e bloqueou a espada feita de lacrima relâmpago. A secretária a pressionou em uma tentativa de ganhar terreno, mas a força e habilidades superiores de Erza não vacilaram sob a pressão. A secretária gemeu enquanto ativava a espada e liberava raios de relâmpago em todas as direções. Erza desviou a espada para o lado e forçou a mulher mais velha a se mover em direção ao centro da sala. As duas se enfrentaram com Erza recuando para a grande porta de ferro e deixando a secretária Calmen com espaço para se mover. Ela agarrou o punho e puxou-o rapidamente, criando outra explosão de eletricidade que disparou em direção à maga fada. A empresária continuou a liberar onda após onda de raios na mulher de cabelos escarlates que se virou e desviou com uma graça elegante. A loira continuou a liberar um campo ofuscante de ataques enquanto gritava acima do barulho. Você tem ideia de quão difícil é gerenciar um sistema como esse? Como um corpo vivo e respirando que pode nos esmagar a qualquer momento. E nós ajudamos toda essa nação com os recursos de que eles precisam. Não podemos perder tempo com pirralhos que se intrometem e se entregam ingratas ao nosso trabalho. Você consegue entender? Você consegue compreender o quão duro trabalhamos para fazer nosso trabalho?
A secretária parou de atacar e a eletricidade em arco desapareceu de vista. A empresária loira olhou em choque para o fato de que Erza não só se esquivou de todos os ataques sem causar danos, mas o raio destruiu parte da porta de ferro atrás dela. A maga fada olhou para trás antes que um sorriso satisfeito cobrisse seu rosto e ela sentisse para a mulher loira: obrigada pelo seu trabalho duro. Agora, se você me der licença, não. A mulher loira correu para agarrá-la. Você não. Erza desapareceu na frente dela ao virar sobre a cabeça da secretária. A maga Requipe brilhou no ar e trocou para sua armadura de voo antes de atingir o chão. A maga fada avançou a uma velocidade incrível, batendo nas costas da funcionária Clamen e mandando-a para o outro lado da sala em um borrão. Erza parou abruptamente e a secretária voou e caiu em uma caixa. A mulher gemeu grogue antes de cair inconsciente com sua espada lacrima quebrada para o lado. Era uma arma muito impressionante e poderosa, mas nas mãos de alguém inexperiente, não lhe serviu de nada. Erza ignorou seu adversário inconsciente e olhou ao redor para a fábrica vazia. Grandes peças de maquinário e tecnologia cobriam a fábrica inteira. Havia correias transportadoras e grandes suprimentos de cristais lacrima armazenados em diferentes recipientes para separá-los em diferentes processos mágicos. Era muito mais complexo e difícil do que ela esperava que fosse criar lacrima. Mas havia algo acontecendo aqui mesmo quando tudo estava desligado. E aquela secretária não queria que ela entrasse aqui para ver. A mulher de cabelos escarlates andou pela instalação para observar e tentar encontrar algum tipo de pista. Ela não encontrou nada até que encontrou uma porta metálica na parede mais distante da fábrica. Erza apenas examinou a porta por um momento antes de olhar para o lado para ver a última fileira de janelas terminando a poucos metros de distância. Era por ali que a luz bruxuleante brilhava. Mas se esse era o fim das janelas, por que ainda havia mais espaço de fábrica além deste ponto? A porta era resistente e grossa. Era reforçada para garantir que ninguém entrasse sem algum tipo de acesso privado. Erza deu um passo à frente e começou a esticar a mão para a maçaneta. N, não se mova, Scarlet-san. Ela parou e olhou para trás para ver o filantropo baixo parado atrás dela com um esquadrão de guardas com suas armas fixadas em suas costas. Ela os olhou e eles se encolheram de medo, preocupados que teriam que tentar aprender essa mulher que derrotou sozinha os outros funcionários sem dificuldade. Ela olhou para trás e se dirigiu ao homem baixo. É isso que você tem tentado manter sob o radar desde que chegamos? Por que você está tão preocupado que as pessoas descubram? Zoback ficou tenso e preocupado antes de um gole audível sair de sua garganta. Ele respondeu, no interesse de ajudar a expandir os negócios da produção de lacrima para acomodar o aumento constante da demanda, algumas ações precisam ser tomadas. Para ajudar as pessoas a obter os produtos de que precisam para fazer seu trabalho. Erza olhou para a porta novamente. O que tem atrás desta porta? Um passo necessário para garantir que possamos atender a essa demanda. Agora, recue. Erza se virou para ele e o encarou com um olhar penetrante. Não vou. O homem baixo estreitou os olhos antes de levantar a mão enquanto seus guardas apontavam suas armas para ela. Erza se preparou para invocar sua espada. Estrondo. A fábrica tremeu quando uma parte de sua parede explodiu e lançou pedaços de tijolos em todas as direções. Os ocupantes da fábrica olharam para trás em choque quando um homem loiro com bigodes entrou pelo buraco que ele criou e olhou para baixo em direção aonde eles estavam. Uma garota mais baixa com cabelos castanhos correu ao lado dele e apontou para a parede mais distante. Lá está a porta. Naruto não respondeu, pois imediatamente começou a marchar em direção à porta sem dar nenhum aviso aos homens que estavam em seu caminho. Zoback começou a suar e entrar em pânico quando viu o mago começar a se mover em direção à posição dele sem nem mesmo considerá-los. Ele olhou entre seus guardas. Preparem ele. Atirem nele. Os guardas se prepararam para mirar suas armas, mas Naruto criou uma rajada de vento em volta de sua mão e golpeou em direção a eles, soprando-os para trás e para fora de seu caminho. Naruto apenas continuou se movendo como se estivesse em um trilho fixo em direção à porta enquanto Erza se afastava e observava seu comportamento estranho. Naruto! O loiro finalmente se aproximou da porta e agarrou a maçaneta, puxando-a o mais forte que pôde, mas não conseguiu movê-la.
Ele gritou de frustração antes de recuar e olhar por cima do batente metálico da porta que se cravava na parede. Ele convocou Kokuri de seu espaço de requipe e cortou uma das dobradiças. Não, não! O homem corrupto gritou desesperadamente enquanto Naruto cortava a segunda dobradiça antes de agarrar a porta com a armadura sobre os braços e puxá-la completamente. E um relâmpago iluminou o interior da sala. Ali! Homens e mulheres gritavam enquanto volts de pura eletricidade corriam por seus corpos a partir das coleiras em seus pescoços. A onda parou e eles caíram para trás, contorcendo-se de dor enquanto a sensação de agulhas perfurando sua pele persistia. Outro homem de terno ficou de pé sobre as pessoas sofrendo com um gatilho na mão e os questionou: "Vocês não vão tentar atacar os guardas? Vocês não vão ignorar os horários que lhes foram fornecidos? Quando receberem uma ordem, vocês a seguirão. Sem conversas. Sem argumentos." Ele levantou o gatilho novamente. "Quando nós dizemos para vocês fazerem algo, vocês fazem GAH." O guarda foi nocauteado por um golpe rápido no pescoço quando o gatilho escorregou de seus dedos para a outra mão de Naruto. Ele olhou para ele antes de olhar para as pessoas que estavam sendo torturadas pelos guardas para que fossem obedientes. Naruto não sabia o que aconteceria se ele quebrasse o gatilho, então ele o colocou de lado e apenas olhou para as pessoas que olhavam para ele com medo. "Oné-chan!" Alika veio correndo e se ajoelhou ao lado da irmã mais velha enquanto a abraçava. A mulher mais velha olhou para ela surpresa. "A Alika? O que você está tudo bem?" "Está tudo bem." A menina mais nova tranquilizou com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você conseguiu. Você tem alguém aqui para detê-los." A adolescente abraçou sua irmã com mais força enquanto algumas das outras pessoas corriam até o homem inconsciente para pegar as chaves de suas coleiras. Erza olhou para o que tinha acontecido de fora da sala enquanto balançava a cabeça em horror. Seus olhos tremiam com a visão enquanto ela sussurrava: "Eles eram escravos." Não. Eles são nossos funcionários." Zobak disse enquanto dava um passo à frente depois que o segredo de sua empresa foi revelado enquanto ele implorava à mulher ruiva: Nós pagamos cada um de nossos funcionários e fornecemos um serviço muito necessário. Mas às vezes, nosso pessoal simplesmente não consegue trabalhar rápido o suficiente. Ou eles tentam pedir demissão e ir embora. Então precisamos treiná-los e ensiná-los a trabalhar corretamente. Mas é tudo por um bom motivo. Nossa produção de lacrima ajuda 1 milhão de pessoas com seus empregos. O Conselho e os Cavaleiros Rúnicos se beneficiam dos produtos que fizemos. Isso tudo é apenas uma parada necessária para nós." Naruto saiu correndo da sala e agarrou o pescoço do empresário antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Naruto rapidamente o levantou do chão e o deixou balançar no ar enquanto ele engasgava e lutava por ar. O mago das fadas estreitou os olhos com raiva enquanto seu aperto ficava cada vez mais forte em volta do pescoço de Zobak. O homem corrupto coçou a mão que o estava sufocando enquanto mal choramingava: Por favor, pare. Eu não consigo respirar." Naruto não respondeu. Ele não disse nem fez nada. Ele apenas continuou sufocando o homem mais baixo enquanto seus olhos começaram a ficar vermelhos e lágrimas encheram os cantos. Naruto apenas franziu os olhos e se concentrou em sufocá-lo até a vida. Ele era exatamente como eles. Considerou fazer coisas como essa como uma ação necessária. Nada mais registrado. Nada mais importava. Só mais um pouquinho e uma mão blindada descansou em seu antebraço e Naruto olhou para o lado para ver Erza olhando para ele. Ele nem percebeu que ela havia trocado de volta para sua armadura básica. Ela agarrou seu braço um pouco mais forte e balançou a cabeça sem encontrar os olhos. "Não. Gualha." Zobak ofegou por ar enquanto caía depois que Naruto o soltou. O cabelo falso do homem baixo ficou desgrenhado e ele olhou para o loiro horrorizado. "Vê você, nós vamos me matar. Se como você pôde. Você não tem o direito de paulada Erza socou Zobak do outro lado da sala e o jogou voando para uma esteira rolante. Kalmen caiu no chão com o nariz quebrado e alguns dentes quebrados, sua peruca escorregando de sua cabeça enquanto ele estava sentado ali inconsciente.
Erza puxou seu punho estendido e ficou ao lado de um Naruto silencioso. Os dois magos ficaram quietos enquanto as vítimas começavam a desfazer suas amarras e o som de pessoas chegando à mansão ecoava em seus ouvidos. Erza olhou para seus pés e murmurou: "Temos todo o direito." Os Rune Knights estavam arquivando os guardas em suas carroças enquanto os civis estavam se reunindo ao redor e observando. As vítimas que estavam sendo eletrocutadas foram abraçadas por seus amigos e informadas por alguns Rune Knights. Um cavaleiro rúnico estava falando com os dois magos que resolveram esse problema, então nós apreendemos calma e estamos levando ele e seus subordinados para interrogatório. As pessoas que estavam sendo treinadas por eles estão recebendo toda e qualquer atenção médica que podemos fornecer neste momento. E depois que terminarmos de reunir todos esses caras, vamos interrogar todas as pessoas na cidade que estavam sendo forçadas a trabalhar para esses caras. O cavaleiro viu que nada do que ele disse estava afetando os magos da Fairy Tail enquanto eles estavam perto de uma parede e observavam tudo se resolver. Ele tentou chamar a atenção deles. Zobat Kalmen provavelmente precisará de atenção médica para seus ferimentos, mas, além disso, vocês passaram por isso bem limpos. Essas pessoas estavam passando por uma experiência muito ruim e vocês dois as ajudaram. Então vocês deveriam estar orgulhosos de que... O cavaleiro rúnico foi interrompido quando o caçador falou e gesticulou de volta para o centro dos eventos. Você realmente deveria ir lá e ajudá-los. Eles precisam da sua ajuda mais do que nós. O cavaleiro olhou para trás, para onde eles estavam processando tudo, antes de dar um pequeno aceno de cabeça. Sim, certo. Eu vou fazer isso. Ele hesitou por um momento antes de se afastar para ajudar seus companheiros com seus trabalhos. Naruto e Erza ficaram de lado e apenas olharam para frente enquanto os cavaleiros ajudavam as pessoas. Você está bem? Naruto olhou para sua parceira depois que ela quebrou o silêncio com sua pergunta. Ele olhou para frente novamente antes de suspirar. Eu realmente não sei como responder isso. Certo. Então acho que estamos compartilhando essa mentalidade. Eu vi algumas pessoas fazendo muitas coisas ruins. Naruto disse, magos das trevas tentando matar pessoas. Pessoas tentando machucar pessoas. Muita merda. Mas, isso. Ele balançou a cabeça. Eu sempre pensei, eu não sei que pessoas de verdade não conseguiriam fazer coisas assim. Erza concluiu seu pensamento, que somente essas pessoas conseguiriam fazer algo tão horrível assim com outros humanos. Sim. Naruto se recostou na parede. Acho que foi só uma ilusão, hein? Não é uma ilusão. Há tantas pessoas fazendo tantas coisas para ajudar os outros ao redor do mundo. E às vezes, há pessoas assim que fazem coisas horríveis aos outros. Não podemos impedir isso. Naruto olhou para sua mão e a apertou com força. Você me impediu antes que eu o matasse, não foi? Você não o teria matado. Erza tranquilizou Naruto antes que qualquer pensamento sombrio pudesse preencher sua cabeça. Você estava apenas... É difícil ver algo assim novamente depois de tanto tempo. Mas eu não estava pensando. Num momento ele estava falando e no outro eu tinha sua garganta na minha mão. Ele olhou para sua mão esquerda. Se tivéssemos vindo aqui algumas semanas antes, eu poderia tê-lo matado daquele jeito. Mas você não fez isso. E isso é tudo o que importa. Naruto fechou os olhos antes de olhar para sua namorada e perguntar, você? Sua garganta ficou seca ao tentar continuar, mas ele continuou. Você ainda pensa no que aconteceu lá, na torre? Erza olhou para ele e ficou em silêncio antes de assentir, claro que sim. Nunca poderei esquecer. Ela se aproximou para preencher a lacuna entre eles e olhou para o chão. Às vezes eu queria poder, mas nunca pude. Foi a maior parte da minha vida. Sua mão agarrou seu outro braço com força, e depois de tudo que perdemos, não temos o direito de esquecer. Naruto se afastou da parede. Os cavaleiros rúnicos provavelmente querem falar conosco. Erza assentiu, provavelmente. Alika se moveu pela multidão e olhou ao redor procurando por Naruto e seu parceiro. Ela sentiu que precisava agradecê-los pela ajuda em colocar um fim a esse inferno pessoal deles. Ela olhou ao redor antes de perguntar a um cavaleiro, Ei,
O que aconteceu com os dois magos que estavam aqui antes? Naruto e seu amigo? Os magos das fadas? O cavaleiro olhou ao redor e não conseguiu localizá-los em lugar nenhum. Ele coçou a cabeça, eles estavam aqui há um segundo. Desculpe, mas não sei para onde eles foram. Alika desinflou um pouco e olhou ao redor. Eles ainda não estavam à vista. Alika! A adolescente olhou para trás e viu Dala acenando para ela. Os cavaleiros estão nos chamando. Vamos. Estou indo. A morena olhou ao redor mais uma vez antes de suspirar desanimada. Ela nunca conseguiu agradecê-los adequadamente. Naruto e Erza andaram pelas ruas de Magnolia em seu caminho de volta para a guilda. Eles ficaram em silêncio e afetados pelas ações horríveis que viram a cidade passar. E as memórias ruins que começaram a trazer à tona novamente. Erza puxou sua bagagem e tentou deixar seus pensamentos desnecessários de lado. Quando voltarmos para a guilda, provavelmente deveríamos ir para casa e descansar. Dormir um pouco. Precisamos de um tempo de folga agora. Precisamos de férias. Erza olhou para ele estranhamente. Estou me sentindo muito estressado ultimamente e eu poderia usar um tempo de folga. Especialmente depois de toda essa porcaria. Naruto resmungou e esticou os braços. Além disso, estou cansado e com dor de cabeça. Não é uma boa combinação. Um pequeno sorriso finalmente retornou ao seu rosto quando ele deu a ela um olhar que dizia que ele não precisava mais convencê-la. Que tal? Quer relaxar por alguns dias? Erza parou de andar e pensou na ideia por um momento. Ela refletiu sobre a perspectiva antes de sorrir e tirar um pouco de cabelo dos olhos. Acho que é uma boa ideia. Um tempo de folga adequado pode ser divertido. Uma pequena carranca surgiu em seu rosto novamente. Infelizmente Mahiro e Koyuki já partiram para sua viagem, então teríamos que alcançá-los se quiséssemos. Naruto coçou a cabeça. Talvez possamos encontrar um lugar legal para ficar por alguns dias. Precisamos dar uma olhada em alguns lugares e Erza. Naruto. O casal olhou para cima para ver Lucy, Natsu, Rap e Grey acenando para eles enquanto se aproximavam da rua. Rap estava indo em direção a eles primeiro com um grande sorriso no rosto. Estávamos imaginando para onde vocês foram. Estávamos preocupados em sentir sua falta. Erza encarou o gato voador. O que é isso, Rap? Lucy os alcançou enquanto Natsu e Grey seguiam atrás em um ritmo tranquilo. Estou feliz que vocês voltaram do trabalho porque recebemos notícias emocionantes. Ela sorriu e parecia tonta de excitação. Vocês gostariam de fazer uma viagem para a praia? Erza e Naruto se entreolharam antes de concordarem. Você leu nossas mentes. Tada! Lucy estendeu vários ingressos coloridos para eles verem. Conseguimos passes de luxo para o Akane Resort. Espera, sério? Naruto ficou boquiaberto ao ver os ingressos e escolheu um antes de examiná-lo de perto. Puta merda, eles são de verdade. Isso é demais. Erza também arrancou uma com um brilho nos olhos. E isso é incrível. Lucy, como você conseguiu isso? Lucy riu nervosamente e coçou a bochecha. Bem, Loki me deu de presente. É, meio que uma longa história. Quanto tempo? Natsu olhou para ela estranhamente antes de sorrir. Acontece que Loki era na verdade um daqueles espíritos celestiais que Lucy usa e ela o salvou, então ganhamos ingressos grátis para um parque de diversões. É muito fácil. Não. Não, isso não é nada fácil. Lucy respondeu, impassível. Na verdade, é algo muito importante e complicado. Isso também é para uma experiência completa. Naruto comemorou enquanto olhava os ingressos e abria um grande sorriso. Oh, isso é tão legal. Grey assentiu, sim, e compramos ingressos para todos nós também, para que possamos ir quando quisermos. Vocês ouviram falar do Loki? Quando devemos ir? Lucy se resignou a contar a história de Loki quando eles não estivessem tão animados e suspirou. Elas estão disponíveis a qualquer hora desta semana, então podemos ir quando amanhã. Eles olharam para Erza, de alguma forma já trocada por uma camiseta curta e sunga com uma boia na cintura.
Ela tinha o olhar que dizia que não havia espaço para discussão sobre isso. Tudo bem então. Gray, Rap e Natsu pegaram seus ingressos enquanto o homem de cabelo rosa sorria. Tudo bem, pessoal. Amanhã vamos para o Akane Resort. Sim. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.